Pessoal, fazia um tempo que a gente não gravava vídeo de acerola, né? Vocês acompanham nos shorts aí, algumas pessoas até me cobram. Pô, Ricardo, faz tempo que não fala sobre acerola e tudo mais. Mas hoje vamos fazer um vídeo, vamos falar sobre o ponto de colheita da acerola, tá certo, pessoal? Em que ponto a gente colhe a nossa acerola e por que a gente colhe nesses pontos, tá certo? Então, fica até o final para você não perder nada. Vamos lá, galera, então vamos falar desse negócio de ponto de colheita, né? Qual é o momento certo da gente fazer a colheita da nossa acerola? Primeiro de tudo, pessoal, a gente tem que entender que a acerola, ela tem uma múltipla aptidão, tá certo? O que eu quero dizer com isso? A acerola ela pode ser usada para frutos in natura, né? Consumo do fruto in natura, pode ser colhida para ser usada na indústria de polpa, pode ser colhida também para indústria de cosméticos. E cada um desses tipos aí, pessoal, de mercado vai ter o seu melhor ponto para que a gente faça a nossa colheita, tá certo? Normalmente, por exemplo, na indústria de cosméticos, o fruto ele é colhido um pouco mais verde. Quando a gente vai consumir in natura ou quando a gente vai vender para mercados, por exemplo, que comercializam o fruto in natura, normalmente a gente colhe ele um pouco mais maduro. A mesma coisa quando a gente vai trabalhar com a indústria de polpas, tá certo? Com a indústria de polpa, normalmente a gente fornece até mais maduro, porque já vai direto para o processamento, tá certo? Então, tem essas estratégias aí que a gente tem que seguir, tá, pessoal? Deixa eu falar sobre, primeiro de tudo, a questão operacional. Como nossas plantas elas estão bem pequenas, pessoal, apesar de estarem dando bastante flores, ó, isso aqui tá cheia, carregada de flor, a gente ainda colhe ela manualmente. Muito pequenininha desse jeito aqui, eu acho que não dá nem 1 metro, não, deve dar 1 metro mais ou menos de planta. Então a gente ainda colhe ela manualmente, a gente vai passando, olhando nossas plantas e fazendo a colheita manual, tá certo? Não usamos nada mecanizado, nenhum tipo de trabalho mecanizado para fazer isso ainda, tá? A gente sempre faz nossas colheitas, pessoal, final da tarde, tá certo? Final da tarde a gente já faz a colheita. Todos os dias a gente vai dar uma olhada aqui, ver o que tem de fruto bom e faz a colheita dela assim, tá bom? Pode colher mais de uma vez no dia? Tranquilamente, tá, pessoal? Até melhor se você puder, se você tiver disponibilidade de tempo e de mão de obra, faça a colheita mais de uma vez no dia, porque a acerola ela amadurece muito rápido, pessoal. De manhã ela tá alaranjadinha, no final da tarde ela já tá bem vermelhinha, então ela amadurece bem rápido, tá? A gente faz essa colheita final da tarde, pessoal, justamente por conta de disponibilidade de mão de obra. A gente tem muito serviço para fazer aqui, né? Ainda mais agora no verão, que a gente está fazendo um monte de trabalho com irrigação. Então fica complicado a gente fazer várias vezes essa colheita. Esporadicamente a gente ainda passa por aqui uma vez ou outra para ajudar na colheita, para não ter tanto trabalho no final da tarde. Mas o momento que a gente faz sempre nossa colheita é final da tarde, tá bom? Isso aí é fato. As outras vezes que ocorrem são colheitas ao longo do dia, são de forma esporádica, beleza? Então a gente faz o operacional da nossa colheita hoje é feito dessa forma, manual e final da tarde, certo? Agora, vamos lá. Qual que é o nosso intuito com a nossa colheita, pessoal? Nosso intuito, pessoal, com a nossa colheita é produzir frutos para a venda in natura ou para a produção de polpas, tá certo? In natura, pessoal, quando eu tô falando é que você compra o frutinho lá já maduro para você consumir, né, tudo mais, ou então até para você levar para sua casa e fazer suco, mas é o fruto, não é a polpa que vem no saquinho, tá? Então, a nossa ideia é comercializar dessas duas formas. A gente ainda está estudando qual é o melhor delas aqui na nossa região, como é que nós vamos fazer. Nossa produção é pequena, então como a gente sempre fala para vocês, com produção pequena a gente aproveita para experimentar os mercados, tá? Então a gente está decidindo dessas duas formas. Para a nossa colheita, então, já que nós decidimos natura ou para polpa, a nossa colheita ela é um pouco mais madura, não é a colheita da acerola verde, tá certo? Então, pessoal, como a gente trabalha com um fruto um pouco mais maduro e vai trabalhar com essa dinâmica de in natura ou para polpa, a gente tem uma estratégia para fazer a colheita para aproveitar uma característica muito interessante da acerola, que é
a característica dela de completar o amadurecimento fora do pé, tá certo? Ou seja, se ela já inicia o processo de amadurecimento aqui no pé de acerola, ela completa esse ciclo de amadurecimento fora do pé quando a gente faz a colheita, tá certo? Ou seja, se eu colher ela um pouco menos vermelhinha, daqui a algum tempo ela vai avermelhar e vai amadurecer mais ainda, tá certo? Então, o que a gente faz nesse caso aqui? A gente gosta de colher ela 100% madura ou então iniciando o processo de amadurecimento. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho os exemplos disso aí, tá bom? Aproveite esse segundinho para se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário no final do vídeo, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, tá bom? Outra coisa, pessoal, aqui no clube de membros do canal, você pode se inscrever no nosso clube de membros, assinar o clube de membros, clicando nesse botão aqui de Seja Membro, tá certo? Lá você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, ao nosso grupo no WhatsApp que você conversa comigo e com outros membros do canal, ou seja, com vários outros produtores também que já fazem parte do nosso grupo. A dinâmica está muito bacana. E você também tem acesso a cursos que a gente está lançando, tá certo? No plano de R$ 7,99, que é o parceiro da fazenda, você tem acesso a alguns módulos somente que vão estar lá disponíveis. No segundo plano, que é Melhor Amigo da Fazenda, você tem acesso ao curso gratuito. A gente está lançando do maracujá agora e no futuro a gente pretende também lançar de acerola, tá bom? Bom, voltando então para o assunto do vídeo. Por que esses dois tipos de colheita, pessoal? Por que a gente colhe desses dois jeitos? Por que a gente não colhe, por exemplo, tudo maduro, né? Porque é o seguinte, pessoal. Colher o fruto em processo de amadurecimento, que ele vai poder amadurecer fora do pé, o que acontece? Nos dá um tempo de prateleira um pouco maior do nosso fruto, tá certo? Ou seja, isso aí muitas vezes é atrativo tanto para quem está comercializando, porque consegue armazenar o fruto um pouco mais, com alguns dias a mais, né, e tudo mais para poder fazer a comercialização, tanto para também quem está processando polpa, porque ele pode aguardar algum tempo até ser processado, ou então até ser processado em um ponto de preferência para quem está processando. Ou seja, pô, eu não gosto de processar ele 100% maduro, eu gosto de processar ele um pouquinho antes porque dá alguma acidez, aumenta o Brix, enfim. Então, quando você colhe ele no processo de amadurecimento, você tem um controle maior da sua venda e do seu processamento, tá certo? Porque você está acompanhando o amadurecimento do fruto. Agora, quando você colhe ele 100% maduro já, você tem que ou comercializar e processar ele rapidamente, então vira uma correria para você poder resolver sua vida com fruto, ou você vende ou você processa, ou então você entrega logo para a indústria que vai fazer o processamento e essa indústria vai ter que agilizar o processo, porque senão o fruto vai estragar, já que ele já está 100% maduro. Ou então você congela o fruto, tá certo? E quando você congela, obviamente você vai ter um custo maior por conta do armazenamento, tá? Quando está no processo de amadurecimento, pessoal, a gente armazena o fruto, mas em temperatura ambiente, não precisa refrigerar. Então a gente não tem custo, teoricamente, com o armazenamento refrigerado. Vai ter o custo de estoque, né, de armazenamento local, mas isso aí é pouco tempo, tá? A acerola ela amadurece muito rápido. Como eu já vou mostrar para vocês, inclusive nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês a gente colhendo o fruto no processo de amadurecimento e ele amadurecendo, vai ficar muito bacana. Então tem essa estratégia de colheita, pessoal, que você tem que adaptar à sua situação. Nós gostamos de fazer a colheita dessa forma. A gente colhe os frutos 100% maduros porque a gente tem que colher, senão eles vão estragar, né? E a gente colhe eles no início do processo de amadurecimento, que eu vou mostrar para vocês qual é esse processo. Porque aí eles amadurecem fora do pé e dão um tempo melhor para a gente poder trabalhar a nossa estratégia de venda e de comercialização, certo? Então vamos lá, pessoal, deixa eu mostrar para vocês alguns pontos de colheita, tá? O mais simples de todos é quando ela já está bem vermelhinha assim, ó. Quando ela está bem vermelhinha assim, a gente já pode fazer a colheita dela porque ela já está no nível de maturidade bem avançado. Então vamos tirar ela daqui, ó. Desse jeito aqui já está bom para colher, obviamente, porque ela já está bem madura. Se a gente ficar deixando ela muito tempo aqui, pessoal, desse jeito madura, corre o risco de algum animal vir e roer ela, tá certo? Eu até joguei umas aqui pro lado, não sei se eu vou encontrar aqui no chão, acho que eu joguei, acho que não. Mas, ó, bem aqui, ó. Quando a gente deixa muito tempo elas aqui, ó, maduras, isso aqui acontece porque elas amadurecem muito rápido. Acaba que vem um animal e rói ela. Então, assim que a gente vê elas assim vermelhinhas, a gente já faz a colheita, certo? Outro ponto que a gente pode fazer a colheita, pessoal,
é quando ela não está totalmente vermelha, mas vocês podem ver que ela já está, ó, avermelhando, né? Tá mais para um laranja, ó. Então a gente pode fazer a colheita dela assim tranquilamente, tá? Parece que ela tá verde ainda, deixa eu tirar ela aqui, ó. Parece que ela tá meio verde, né? Mas esse tipo de colheita aqui, pessoal, o que a gente faz? A gente colhe e espera aí um dia. Na verdade, basta a virada de um dia. Por exemplo, se você estiver colhendo no final da tarde, você deixa ela fora da geladeira, que no outro dia de manhã, eu garanto para você que ela vai estar bem vermelhinha. Então, eu vou até pegar ela, vou separar elas aqui, para a gente poder fazer esse experimento aí de deixar elas virarem o dia e vocês verem como ela amadurece rápido, porque a acerola ela completa o amadurecimento fora do pé, certo? Então deixa eu pegar algumas outras aqui para a gente comparar mais exemplos, tá bom? Mas aqui, ó, só a nível de comparação para vocês verem aqui os pontos que a gente faz a colheita, tá? Vamos lá, pessoal, em vez de ficar andando no campo mostrando os frutos para vocês, eu resolvi colher logo vários frutos em estágios diferentes para a gente poder acompanhar isso aqui melhor. Então aqui a gente tem um fruto desde o verde até o nível mais avançado de amadurecimento, tá certo? Vamos começar a explicar então essas etapas de colheita. Como a gente está visando a colheita para consumo in natura ou para polpa, pessoal, o verde a gente não colhe, tá certo? O verde a gente não colhe quando a gente está visando aí o consumo de acerola in natura ou em polpas. Então o verde desse jeito aqui a gente não faz a colheita, tá? Quando elas estão nesse estágio bem avançado de amadurecimento, pessoal, a gente colhe o mais rápido possível, tá certo? A gente colhe o mais rápido possível. Vocês podem ver aqui, ó, ela fica num vermelho mais clarinho até um vermelho bem mais intenso, mais escuro, sabe? Esses pontos aqui, pessoal, a gente colhe o mais rápido possível, porque já estão no estágio avançado de amadurecimento. E se a gente vacilar, um passarinho, algum outro animal vai lá e rói ele e a gente acaba perdendo o fruto. Então, nesses pontos aqui, a gente faz a colheita o mais urgente possível, tá? Agora, nesse estágio intermediário aqui, pessoal, é o detalhe, tá? A gente normalmente prefere colher, pessoal, quando ele alcança esses dois níveis aqui de amadurecimento, tá certo? Ou seja, que ele já começa a mostrar um alaranjado. Você pode ver que ele tá amarelo, mas já tem um alaranjado bem fácil da gente identificar. Oh, caramba, caiu pra cá. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês isso aqui também. Ó, vocês podem ver, ó, um alaranjado já começando a mudar pro vermelho, tá vendo? Então, quando a fruta tá desse estágio aqui, essa aqui sujou, caramba. Deixa eu ver se eu consigo limpar ela um pouquinho para não ficar feio no vídeo. Mas esses estágios aqui, quando elas estão amadurecendo, nesse estágio aqui, a gente já faz a colheita, tá, pessoal? A gente já faz a colheita porque rapidamente, né, da virada de um dia para o outro, elas vão chegar nesse estágio aqui para vocês. E eu vou mostrar isso daqui a pouco no decorrer do vídeo, tá bom? Então, rapidamente elas alcançam esse nível de maturidade aqui. Só que a gente faz a colheita para não deixar elas amadurecerem no campo. Por quê? Porque a gente corre risco de madrugada, por exemplo, se elas amadurecerem rapidamente de manhã, pode ser que algum passarinho vá lá e bique o nosso fruto. Então, quando a gente encontra eles dessa forma, a gente já colhe. Agora, quando ela está nesse estágio aqui, pessoal, 100% amarela ainda, ó, sem nenhum resquício aqui ou sinal de alaranjado, até que tem um bem pouquinho aqui. Mas nesse estágio aqui, pessoal, a gente não faz a colheita, tá certo? A gente deixa o nível de amadurecimento avançar um pouco mais para esse laranja aqui mais intenso, tá certo? Por quê? Porque esse amarelo aqui, pessoal, ainda está um pouco indefinido se ele realmente está amadurecendo ou não, tá? Então, muitas vezes, quando a gente colheu o amarelo dessa forma aqui, fazendo nossos testes, a gente identificou que em algumas vezes o fruto amadureceu, demorou um pouco mais, obviamente, e outras vezes não amadureceu. Então, acaba que esse ponto aqui, ele pode acabar enganando a gente. Então, é mais seguro colher dessa forma, que o laranja já está mais bem definido, mais nítido, sabe? Então, para o nosso caso, visando frutos in natura, pessoal, e consumo, a gente colhe nesses estágios aqui, ó. Nesses estágios aqui. Nesses estágios aqui, a gente não toca. A gente deixa mais tempo no campo
tá certo? Até atingirem mais ou menos esses níveis aqui de laranjado para a gente fazer a colheita, certo? Então, esses aqui que a gente colhe, pessoal, inclusive, deixa eu... Agora, o que acontece, pessoal? Quando a gente colhe dessa forma madura aqui, se a gente não for imediatamente comercializar ou imediatamente fazer as polpas, a gente já bota eles para congelar, tá certo? A gente já bota eles na geladeira ou no congelador para congelar, para a gente não perder o fruto. Nesse caso aqui, pessoal, nesses alaranjados aqui, a gente ainda não usa eles nem para venda, nem para polpa, tá certo? A gente espera aí algumas horas, a virada de um dia para o outro, que aí eles vão alcançar esse nível de maturidade aqui para vocês, que eu estou mostrando aqui para vocês, certo? Então, agora são 10 horas da manhã, pessoal. Eu vou acompanhar com vocês ao longo do dia o amadurecimento desses dois frutos aqui, para vocês verem eles evoluindo, beleza? Aqui, ó, pessoal, deixa eu mostrar para vocês. Aqui a gente virou o dia, né? Já o dia seguinte da nossa colheita que nós fizemos, tá? Praticamente o mesmo horário que a gente fez a colheita, ou seja, 24 horas depois. E vocês podem ver aqui a evolução daquelas 3 frutas que a gente escolheu, né? Aquela mais amarelinha que eu mostrei para vocês, que a gente até diz que prefere que ela fique amadurecendo um pouco mais no pé para depois colher. Até ela, vocês podem ver que de um dia para o outro evoluiu bastante a maturação dela. E as outras duas que já estavam no processo de amadurecimento, vocês podem ver aqui, ó, já com um vermelho bem intenso, um vermelho mais escuro, ó, já alcançaram aí um ponto de amadurecimento excelente. Isso, como eu falei para vocês, virada de um dia para o outro. Nós colhemos e hoje é o dia seguinte depois da colheita, no mesmo horário. Vocês podem ver aqui a diferença. Eu vou até deixar aqui para vocês verem a diferença delas aqui na tela no lado, para a gente poder fazer a comparação. E agora, aquele nosso outro fruto que já estava num estágio bem avançado de amadurecimento, a gente também deixou ele fora da geladeira. Vocês podem ver aqui, ó, que não foi muito legal, tá bem molezinho, já afundou, já tá todo marcado, já virou um fruto mais feio, tá vendo aqui, ó? Esse aqui foi um fruto que já estava num estágio avançado de amadurecimento, que a gente colheu, que eu mostrei para vocês, e a gente manteve ele de um dia para o outro, mesmo assim fora da geladeira. Então vocês podem ver, ó, que ele perde a qualidade, o fruto, ó. Já está até rasgado aqui, ó, o fruto aberto. Então ele perde a qualidade do fruto. Por isso que quando eu falo para vocês que os frutos em estágio avançado de amadurecimento a gente colhe já para poder comercializar, ou então a gente já colhe eles e faz o congelamento, é muito importante. Porque aqui é um fruto que a gente perdeu bastante qualidade dele. Muito diferente dos outros que eu mostrei para vocês anteriormente, que na verdade melhoraram as condições dele para comercialização. Então só para vocês terem uma ideia aqui desse nosso manejo pós-colheita. Bom, galera, então esse aqui foi um videozinho para mostrar para vocês como é que é a nossa estratégia de colheita aqui da acerola, né? Claro que está no início das nossas colheitas, então nossas frutas são pequenas, são poucos frutos. Muito provavelmente a gente vai precisar adaptar isso mais para frente, porque vão ser muitas plantas, são 50 plantas que tem aqui, a gente não quer expandir no ano que vem. Então a gente vai ter que ajustar essa estratégia muito provavelmente no futuro, mas o ponto de colheita, pessoal, eu acho que não vai mudar. A gente vai continuar tentando trabalhar dessa forma, porque a gente achou muito interessante essa dinâmica da acerola, tá certo? A gente já tinha uma dinâmica muito parecida com o maracujá, tem na verdade, porque a gente também colhe o maracujá antes dele estar 100% maduro para ter esse ganho. A acerola também a gente consegue trabalhar assim, então já é uma coisa que fica bem bacana pra gente, tá certo? Então eu queria compartilhar com você essa experiência, trocar essa ideia, porque a gente descobriu isso muito na prática. Então, mais uma vez, sempre a intenção aqui desse canal é eu compartilhar a experiência com vocês, que nós encontramos e que a gente não sabia, por exemplo, no início. Então, fica aí mais um vídeo para ajudar vocês no plantio de acerola de vocês. Show de bola? Então, vamos ficando por aqui, pessoal. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar aquele comentáriozinho no final. Show de bola? A gente se vê no próximo vídeo e até lá.